Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Boa noite, Dalva. Boa noite, Marcela. Boa noite, Gabriel. Tudo bem com vocês? Vocês me ouvem? Sim? Vocês estão conectando o áudio, estou vendo aqui. Vamos esperar um pouquinho as pessoas começarem a chegar, né? Vamos ver se vamos ter mais alguém que vai entrar agora na nossa sala aqui, né? De, de reunião, mas na verdade é um aulão, né? Já começando a falar só enquanto a gente, antes da gente começar, né? Primeiro, o meu boa noite, sou Jaqueline Azize, tenho muito prazer em estar aqui com vocês. Eu acredito que nós vamos ter a oportunidade hoje de entender um pouco, de trocar muito, eu acredito, em relação a essa questão de orientação vocacional. A Marcela chegando. Olá, Marcela, tudo bem? Acho que ela está me ouvindo. Sim, olá. Sim, boa noite. Olá. E eu acredito que a gente vai ter oportunidade, né, de trocar bastante, de a gente entender, né, o que eu estou propondo, o que eu estou trazendo. Na verdade, a gente quer criar conexões, né? Eu sempre digo isso, seja nos e-mails, seja lá no meu canal do Telegram, seja aqui com vocês, eu sempre digo que eu quero realmente me conectar, né? Ainda mais agora, eu já dizia isso antes da pandemia, antes de tudo, eu já falava isso, né? Que eu buscava essa conexão. Vocês vão entender um pouquinho à medida que eu for falando, me apresentando, né? Dizendo para vocês como que eu cheguei aqui, como que eu tô, né? Por que eu estou propondo esse webinário? Já é o segundo desse mês, né? De tempos em tempos eu faço webinários, oficinas mesmo, porque eu acredito que é realmente trocando, à medida que eu levo, né, que eu faço uma entrega, eu tenho oportunidade também de estar, quem sabe, recebendo também, né? Acho que a Marcela está entrando aqui de novo, olha, vamos ver. Isso, isso. Então, é a forma que eu acredito, né? A gente dá, a gente recebe, a gente elabora aquilo, volta e recebe de novo, e aí a gente vai construindo, né? Construindo a nossa trajetória, vamos dizer assim, né? Eu acredito muito nisso. Então, por isso que eu estou sempre fazendo essas ofertas, né? Essas entregas mesmo. Hoje a gente está fazendo já o segundo binário, o primeiro foi semana passada. Hoje a gente está testando esse horário novo e também essa forma, né? Pelo Zoom, porque para a gente ter uma proximidade um pouco maior, eu tenho muita coisa que eu quero mostrar para vocês, e eu fazia sempre no YouTube, né? YouTube às vezes fica um pouco distante, envolve uma série de outras questões que pelo menos eu ainda não me familiarizei muito. Então, eu acredito que aqui também vai ser bem bacana, né? Eu pretendo já começar, já são 18h04. Eu acredito que as pessoas talvez estejam chegando. Espera só, parece que a Marcela está conectando o áudio dela. Tá ok, né? Vai ficar um chat aqui do lado, gente. Aqui, olha, se vocês quiserem, tá? Aqui, ó, a Marcela está falando. Boa tarde, você consegue me ver,
mas não está me ouvindo. Será que só aqui, será que é só você? Você me ouve, Dalva? Gabriel, me ouve? Vamos ver. Gabriel, você está me ouvindo? Tá sim. Olha, o Marcela, o Gabriel está me ouvindo, a Dalva eu não sei. Vamos ver se a Dalva me responde aqui do lado. Ah, conseguiu, Marcela conseguiu. Ótimo, Marcela. Obrigada eu que agradeço, né? Então vamos, meninas e menino. Temos um rapaz aqui, né? Que está sempre acompanhando a gente, o Gabriel. O Gabriel é bacana também, já conheço de outros momentos. Olá, Marcela, tudo bem? Seja bem-vinda. Me ouve bem? Sim? Ok. E Dalva também está ali e o Gabriel. Eu estou dizendo o seguinte, gente, eu já quero começar, porque a gente tem um planejamento, tem uma organização, eu quero mostrar muito material para vocês. E as pessoas, como vai ficar gravado, depois eu vou disponibilizar lá no Telegram, pode ser que esse horário também não esteja muito adequado para muitos que já voltaram, que não estão nem fazendo mais quarentena, né? Mas realmente, a gente precisa de começar, do que ficar talvez esperando e eles depois terão a oportunidade de ouvir a gravação, né? Bom, então vamos lá. Mais uma vez, então, muito prazer, sou Jaqueline Azizi, trabalho com orientação vocacional, trabalho com coaching vocacional. A minha trajetória é muito assim, falando rapidamente, para vocês entenderem, né, de onde que eu vim, quem que é essa, né? Eu sou da educação mesmo, trabalho há anos com educação, fui professora há muito tempo, coordenadora, gestora de escola há muito tempo, e logo que eu me aposentei, já tem uns 3, 4 anos mais ou menos, eu não consegui, né, ficar longe desse ambiente. Eu acho que uma vez a gente nesse ambiente, a gente está sempre lá. E foi quando eu fiz as formações de orientação vocacional e de coaching vocacional também. E os meninos, né, que eu já tinha aquela proximidade, né, aqueles jovens, né? Eu não gosto de falar adolescentes, não, sabe, gente? Porque sempre rima com aborrecente, eu fico muito danada quando rima com aborrecente, eu fico muito brava. Então eu falo jovens. Então, quando eu falar jovens, já estão sabendo que eu estou me referindo aos adolescentes. Então eles começaram a me buscar, sabe? Me chamavam, Jaqueline, nanã, que eu já tinha essa proximidade muito com eles, em termos de troca mesmo, de aconselhamento, aquela coisa de escola, né? Então foi quando eles começaram a me pedir sugestões, orientações mesmo em relação à própria decisão vocacional deles. A gente sabe que é um momento muito difícil, é um momento de muita pressão, de muita dor, de muito estresse, de muito sofrimento, né? Tem a carga toda do Enem que chega, tem a pressão que eles mesmos se impõem, né? Não vou nem dizer a pressão familiar, a pressão dos pais, pressão de mundo, não, mas eles mesmos se impõem a essa pressão de agora eu cresci e o que eu vou ser? O que eu sou? Eu não tenho a mínima ideia, né? Muitas vezes, vocês já trabalham também? Você trabalha nessa área, Marcelo? Também na orientação? Sim, né? O Gabriel eu sei, e a Dalva também, se quiser me contar aí, eu vou gostar de saber, tá, Dalva? Deixa eu olhar aqui o chat aqui para a gente ir conversando. Pois é. Então, você sabe bem o que eu estou falando, né, Marcela, em termos desse momento difícil deles, né? Que eles têm realmente essa dor, né? E só voltando ainda, gente, a nossa dinâmica de hoje, eu já disparei a falar, que eu sou faladeira mesmo, vocês, por favor, me interrompam, tá? E fiquem à vontade para fazer comentários, tá? Dizerem alguma coisa, de onde vocês são, né? Se quiserem se apresentar também, fiquem à vontade, eu não mutei ninguém, não mutei não, mas se vocês quiserem é só realmente dizer que a gente vai gostar de saber, né? A proposta é que a gente faça uma conexão, e conexão tem dos dois lados, né? Então, fiquem realmente muito à vontade, tá bom? Bom, então, dizendo para vocês, continuando. Então, eles me perguntavam sempre. Então, foi quando eu comecei a perceber que aquilo, né, quando eu trabalhava na escola, por exemplo, a minha agenda de atendimentos era sempre cheia, né? Eu sentia que eu era muito procurada. Ao passo que, às vezes, outros funcionários, às vezes eu tinha que receber, por exemplo, atender pais, né? Eu falava, ai, meu Deus do céu, mais um, não dou conta, né? Passa para fulano. Aí a secretária falava assim, não, mas eles querem falar com você. Aí os meninos, mesma coisa, não, pede para fulano atender. Não, eles querem falar com você. Aí eu comecei, né? Quando eu fui me aposentar, isso tudo foi começando a fervilhar na minha cabeça, eu fui começar a realmente perceber, quem sabe aí que
eu vou conseguir manter esse vínculo, né, que eu preciso tanto, é uma coisa que é de propósito mesmo da gente. Então, foi quando eu busquei realmente orientação vocacional. E de lá para cá, eu venho trabalhando muito, e nesse trabalho de orientação, eu busco, obviamente, o que a gente tem aí como se diz, em termos de formação, psicopedagogia, fiz vários cursos de pós-graduação ligados a essa área mesmo, que nem vem ao caso a gente ficar citando, não, mas eu quero dizer o seguinte, que realmente eu fui me encontrando, eu fui buscando esse lugar. E ao mesmo tempo que eu fui buscando esse lugar, de me formar, de buscar essa formação, eu fui também, comecei a desenvolver, sabe? De acordo com a minha observação, de acordo com a minha vivência, eu comecei a desenvolver pequenas estratégias, pequenas ideias, pequenas ferramentas, até que depois, né, hoje eu já tenho o meu método mesmo de orientação vocacional, de orientação e de coaching vocacional, que eu fiz também a formação de coaching, né? Então, de lá para cá, eu venho trabalhando com psicólogos, com psicopedagogos, com professores, com coaches, né? Mesmo nesse sentido de levar, de trazer possibilidades para esse público, vamos dizer assim, né? Bom, então tá, estamos aqui, ok, algum comentário? Podemos prosseguir, né? Vai falando, qualquer coisa você fala, por favor. Bom, então quando eu comecei a me relacionar com esses adolescentes, né, com esses jovens, eu comecei a perceber o seguinte, eu não sei se vocês percebem dessa forma, mas muitas vezes, dado esse momento que eles estão vivendo, se a gente chega muito pronto, muito buscando já, com aquela coisa que a gente aprende, né, na faculdade, nos cursos, vem cá que eu vou te orientar. A coisa não acontece assim, né? Obviamente não acontece assim. Então, foi quando eu fui buscando desenvolver estratégias e ferramentas que ficassem, que fossem intermediários, como se fosse uma interface entre o meu trabalho e entre o jovem que eu estava me relacionando com ele, né? Não no sentido de burocratizar, de criar ferramentas, de ter que escrever, obviamente que não. Mas eu comecei a desenvolver, eu gosto muito, eu tenho muitos jogos, eu vou mostrar para vocês aqui, está tudo espalhado aqui, eu vou mostrar para vocês, que eu desenvolvi. Então, eu gosto muito dessa parte lúdica, de gamificação mesmo, sabe? Então, vou desenvolvendo, eu tenho que ter... chega, para. Eu tenho que dar um limite para mim, que às vezes eu nem consigo parar. Mas eu comecei a perceber que esses jogos, essas ferramentas, né, que eu chamo de lúdicas, elas funcionavam como alguma coisa que era essa interface, que fazia com que ele se abrisse de uma forma mais clara, do que muitas vezes a gente trabalha, por exemplo, em orientação, aquela questão buscando pelos valores, que a gente sabe que as decisões, as escolhas que todos nós fazemos são de acordo com os nossos próprios valores, né? Então, muitas vezes, eu buscar esses valores, se eu perguntasse para eles assim, me fala quais são os seus valores. Obviamente, ele ia me falar, e talvez me falasse de uma forma assim, que ele imaginasse que estivesse me respondendo para mim. E eu não queria uma resposta para mim, eu queria uma resposta para ele, eu queria que ele identificasse que aquilo era um valor importante para ele. E quando a gente fala valores, já vem amizade, honestidade, papapá, eu já falo, ai meu Deus, não é isso que eu quero, tem alguma coisa errada aí. Então foi quando eu comecei a criar, sabe? A inventar um monte de historinha, de não sei o quê, por exemplo, esse de valores, por exemplo. Fulano você vai para, por exemplo, um novo planeta, e lá você só pode levar 5 pessoas, e você vai me dizer 5 pessoas que você quer levar, por que você quer levar. Então, tem toda uma construção, tem a ferramenta física, né? Isso tudo eu faço no online, né, também. Então, ele tinha que falar quem que ele ia levar, mas ele falava quem que ele ia levar, mas ao mesmo tempo ele tinha que falar o porquê. Quando ele falava o porquê que ele ia falar, que ele ia levar aquela pessoa, por exemplo, que eu falava com ele, isso é tradução. A tradução é o valor. Então, por exemplo, eu vou levar fulano porque eu gosto muito dele, eu gosto da companhia dele, eu gosto da amizade dele. Então a amizade é um valor para você? A amizade é um valor para mim. Então, eu fui buscando assim, de uma forma muito indireta. Eu vou levar, por exemplo, nesse caso, ele pode buscar personagens, ele pode buscar categorias. Por exemplo, e quem que você não vai levar? Aí ele fala, muitos falam, né? Eu sempre falo. Eu não vou levar os políticos. Por que você não vai levar os políticos? Eu não vou levar porque eles são corruptos. Né? Primeiro, nem todo político é corrupto, mas
partindo dessa premissa. Então, quer dizer, honestidade para você é um valor? A tradução desse corrupto, ele está me dizendo que honestidade, sim, é um valor importante para ele, percebe? Então, assim, ele vai construindo de uma forma lúdica. Quando eu faço essa sessão, ela é grande, sabe? Eu tenho que ficar até esperto, senão gasta muito tempo. Porque não são 5, são 6 e 6. 6 que você vai levar e 6 que você não vai levar. Aí depois a gente tira esses valores todos dele, aí depois a gente entra naquela coisinha, naquele joguinho, né? Tira um valor, tira outro, joga fora, até ele ficar com um valor. Você conhece, né? Essa forma. Então eu juntei as duas formas. Então, no final, ele fica com aquele único valor que saiu de dentro dele. Não foi uma coisa que ele me falou. Amizade, papapá, amor. Não é isso. Eu quero que saia dele, que ele tenha realmente consciência do que ele está falando comigo. Aí, então, depois tem esses 12, né? Vai tirando um, até que chega aqui. E é muito interessante que, quando eu faço essa sessão, que ela é longa, né? Até eles falam assim comigo. Eu gosto, né, no final de toda a sessão, eu peço a nota. Eu já expliquei para eles que essa nota, eu explico para eles, né? Que essa nota não é uma nota para mim e nem para ele. É uma nota que é importante para eu saber se eu estou o alcançando, né? Se eu estou conectada com ele. Então, bacana demais. Então, eles entendem isso assim muito bacana. Então, às vezes, eles falam assim comigo, por exemplo, teve um que se deu uma vez, deu nota 6 ou 7, uma nota baixa, normalmente eles dão nota alta. Aí ele disse assim, eu falei assim, mas a que você está atribuindo esse 6 a esse 7? Ele falou assim, não, mas é porque realmente hoje você estava falando aí, mas eu estou pensando em outra coisa, eu hoje não estou merecendo, não, sabe? Então você vê que a gente desenvolve essa questão da criticidade, da autoavaliação dele mesmo, né? E é bacana, de novo, ele está avaliando. E mesma coisa a mim. E também, quando eu peço essa nota, né, que são essas estratégias que eu falei com vocês que eu ia trazer hoje, né? E quando eu peço essa nota, é bacana, porque também a gente vê o quão rígido aquela pessoa é ou não. Tem aquele que nunca dá 10, nem para si e nem para mim. É 9, é 8, é 7. Agora tem aquele também que dá 10 sempre. Ou seja, aí você já vê o quê? Uma flexibilidade, aquele que dá 10, talvez essa questão do próprio do auto-julgamento, temas relacionados a essas questões, né, de merecimento mesmo, que passa por aí, fica muito claro para a gente, né? Aquele que nunca dá 10. Eu pego, por exemplo, eu tenho uma pastinha que eu tenho, ela não está aqui agora, só eu mostro para vocês, que já fica lá, eu coloco o nome, coloco qual que foi o tema da sessão, a nota minha e a nota dele. Você olha de cima e embaixo, tem música de 10 de cima e embaixo, e outros não, né? Então é muito bacana porque você desenvolve esse tipo de coisa também. Então, eu fui buscando, nesse período meu de escola, eu fui buscando muito essa questão dessa verdade, sabe? Porque eu não quero a verdade para mim, eu não quero que ele me responda, eu quero que ele encontre nele as respostas que ele precisa, porque é assim que a clareza vocacional dele vai ser construída. Quando ele fala assim, é mesmo, aquele valor que eu falei que eu não ia levar político, então, realmente, o valor honestidade é muito sério para mim mesmo. Então, isso aí, de repente, vai facilitar com que ele entenda cai alguma fichinha lá que ele vai buscar, de repente, uma profissão que vai lidar com isso. Ou não, as coisas não são tão diretas assim, mas é uma construção, né? E por aí vai. Então, eu sempre busquei. Então, hoje, eu tenho, gente, tipo o quê? Eu devo ter... Olha, umas 70 ferramentas, sem brincadeira. Eu tenho umas 70 ferramentas. Para cada um que eu atendo, eu vejo, às vezes, um traço, aí eu falo assim, nossa, eu preciso fazer alguma coisa para esse menino. E nisso vai ficando, e eu vou reaplicando e tal. Por exemplo, tem jogos, deixa eu só mostrar para vocês aqui, olha, isso aqui, tudo é coisa que eu vou inventar. Eu estou mostrando para vocês, gente, para mostrar, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que a gente pode criar, vocês mesmos podem ver, vou fazer uma coisa dessa. A gente não tem que ficar preso àquela questão muito de consultório, que a gente fica, é necessário, tarará, mas isso aproxima, isso conecta. Então, por exemplo, esse aqui, olha, eu que fiz. A caixinha, tudo eu que fiz, é meu, não é para vender nem nada, não. Então, por exemplo, aqui, eu tenho as fichinhas, eles adoram. Então, essas fichinhas aqui, eu já separo, às vezes, uma dessas fichinhas, esse aqui é sobre crenças. Então tá, tira aqui, então a gente começa a conversar. A gente fica uma sessão inteira conversando. Uns pedem para levar para casa, eu quase morro de dor no coração, porque eu até deixo, né? Mas eu fico, ai meu Deus, se ele perder, vou ter que fazer tudo de novo. Tá? Tem arquivo disso, mas é um trabalho, mas vai e volta sempre. Eles adoram. Então, por exemplo,
Esse aqui é de crenças, eles gostam muito. Esse aqui, olha, é o de 0 a 10 também. Para a gente ter noção de quantidade, assim, de noção de intensidade. Então, por exemplo, como que está a sua clareza vocacional hoje? Ah, tá mais ou menos. Mas de 0 a 10 está quanto? Né? Aquela pergunta que a gente faz. Então, esse aqui de 0 a 10 tem uma série de itens também que ele vai dizer de 0 a 10 quanto que ele está. Aí é bacana de novo. Aí eles já começam a conversar com a gente, né? Quando a gente faz isso logo no princípio. Ah, não, Jaqueline, ó, de 0 a 10 eu já estou assim, já fica conversando no 0 a 10. Então, são essas alternativas lúdicas que eu acredito muito, sabe? É onde eu sustento realmente meu trabalho. E depois eu passei mesmo a buscar realmente a gamificação, né? Hoje eu estou pensando em fazer até aplicativos, que as pessoas estão me convidando e tudo a fazer aplicativos para desenvolver esse tipo de conexão. Porque o jovem, né, lá o nosso adolescente, né, a gente pode ficar assim. Existe um arroz com feijão bem feito? Existe. Existe um tradicional bem feito? Existe. Ok. Né? Mas a minha vontade, né, eu que sou muito... eu gosto de fazer, eu sou criativa. Né? Então, a minha vontade é fazer diferente, porque de repente isso pode ser o meu diferencial. Né? De vocês também. Então, de repente, não, eu vou fazer com a Marcela um processo de orientação vocacional, ou com a Dalva, ou com o Gabriel, não, porque eu ouvi dizer que ela faz assim, assim, assado. Eu recebi um rapaz, tem uns 15 dias, ele tem 19 anos, uma história toda complicada, que já começou a estudar, parou, fez vestibular para uma história complicada. E ele só veio para mim porque a ex-namorada dele contou como é que era a última sessão que eu faço, que é apoteótica, né? Que eu gosto de coisa assim, coisa que emociona. Então, ele já... não, porque a fulana já falou comigo que a última sessão é bacana demais. Eu pensei, não precisava ter falado, né? Que já me queimou um pouco a estratégia, né? Mas, então, são diferenciais que a gente pode buscar para fazer realmente a diferença em relação ao mercado. A gente sabe que o mercado é muito saturado, que as pessoas, muitos com formação ou sem formação, se atrevem a fazer orientação vocacional. Eu falo se atrevem quando eles não têm a devida formação, né? Então todo mundo se acha, não, eu posso. E vai, e é uma coisa séria demais, né? Eu acho que é grave demais. Você ajudar alguém, um jovem, a definir o seu futuro, é uma coisa grave demais. Para a gente ver pessoas fazendo assim, pegando, às vezes, testes vocacionais de internet, aplicando e fazendo de conta, né? Então, assim, é um trabalho muito compromissado, sabe? Que eu acho que deve ser, e é onde eu busco mesmo essa conexão com eles. Não por isso essa coisa toda de jogos que eu vou estar mostrando para vocês aqui e até sugerindo alguma coisa. Bom, podemos prosseguir? Ok? Ok. Eu vou compartilhar uma tela agora, porque eu tenho que pagar as minhas promessas, né? A primeira promessa que eu coloquei lá na página era que eu ia mostrar para vocês o funcionamento de uma ferramenta de PNL, né? Eu vou mostrar para vocês aqui essa ferramenta. Tem uma outra ferramenta que eu também já disponibilizei. Se vocês não tiverem, depois vocês me peçam, se vocês gostarem, que eu possa encaminhar para vocês, sabe? Até uma, acho que eu contei, não, eu contei, foi ontem eu fiz uma live no YouTube, foi na live do YouTube que eu contei. Agora, só um parênteses, tá, gente? Vou só dar um passinho atrás para contar esse caso. Eu, há um tempo atrás, nessa coisa de fazer ferramentas, então eu fui fazer um primeiro webinário, acho que uns 2 anos isso. Eu fui fazer esse webinário e eu gosto sempre de já ter um material, de oferecer. Como eu falo, eu não tenho problema nenhum em estar compartilhando material, porque eu acho que a coisa vem, vai e vem. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso, não. Eu gosto até. Então, eu coloquei à disposição para quem se inscrevesse no webinário meu antigo, essa ferramenta que chama-se Roda da Maturidade Vocacional. É uma roda da maturidade, aquela de 0 a 10 e tal, tem vários itens, a influência que mede a influência que ele se sente colocado em relação à família, a si próprio, a áreas. Vocês vão ver a ferramenta depois, eu posso mandar para vocês. Então, eu coloquei essa ferramenta como quem se inscrevia, recebia a ferramenta e também, acho que está chegando alguém aqui, eu não vi, olha só, Patrícia. Só um instantinho, gente, só admitir ela aqui. Pronto. Isso. Ela vai chegando aí. Então, eu coloquei essa ferramenta para quem se inscrevesse, né?
E foi muito interessante, o pessoal gostou de todos, acho que foi a ferramenta, não sei se porque ela estava muito no princípio, mas assim, foi baixada mais de 200 downloads na época que teve. Depois, até hoje está tendo ainda. Deixa eu só falar um oi com a Patrícia. Olá, Patrícia, tudo bem? Vamos ver se ela vai estar com o áudio aberto, com a câmera aberta. Vamos prosseguindo. Ela vai... Dá um oi para a gente, tá, Patrícia? Se você estiver ouvindo bem, por favor, para a gente ir juntos. Então, eu estava comentando com vocês. O que aconteceu? Esses sites de materiais... como é que fala? Esses sites que pagam mensalidades, em resumo, eles pegaram a minha ferramenta, colocaram nesse site e para ter acesso a essa ferramenta tinha que pagar uma mensalidade. Eu fiquei muito danada, porque como assim, uma coisa que eu estava doando, oferecendo, né, grátis, como se diz, alguém vai lá, pega aquilo de você e vende. Aí eu tive que entrar com direitos autorais, acabou que eles tiraram, né, daqui tudo. Então, por isso, eu já não deixo tão aberto mais, porque uma coisa eu oferecer, não tem problema nenhum oferecer. Agora, eu passar o direito para outro, de vender uma coisa que nem é dele, que é minha, que eu não estou vendendo, né? Então, prefiro passar assim, me pede, eu mando, do que às vezes colocar em aberto. Agora, outros eu já entrego para Deus, seja o que for. Mas então, voltando, eu vou abrir então aqui, vou compartilhar a tela com essa primeira ferramenta, que mostra realmente assim, eu gosto de fazer essa ferramenta quando a gente está tipo começando, nas primeiras sessões, para situar. Ela é baseada em PNL, então por isso, né, existe todo um comportamento. Então, à medida que eu for mostrando para vocês, eu vou dizer. A gente tem, né, a gente vai repetindo. Então, a gente coloca uma questão, ele responde, aí a gente volta, então é isso, que é uma construção. Ele fala, a gente repete, ele fala, a gente repete, e vai fazendo assim para clarear, para que como vou dizer, essa estratégia seja realmente, como é que fala? Sustentada, que ele entenda realmente onde ele quer chegar. Então, a primeira ferramenta, eu gosto de fazer essa, vou mostrar para vocês, que é exatamente isso, para ele pensar onde que eu estou, o que que eu quero, o que que eu vou fazer, como é que eu vou me sentir, como é que eu estou me sentindo hoje, o que que eu tenho que melhorar. É mais ou menos assim, vocês vão entender. Deixa eu só mostrar aqui. Patrícia, tá ok, né? Você tá aí, né? Tá me ouvindo bem? Qualquer coisa, fique à vontade, tá? Em participar conosco aqui. Então, vamos lá. É aqui, ó. Bom, deixa eu só abrir aqui. Aqui. Bom, então vamos lá. Deixa eu colocar esse negocinho para cá. Olha só, gente, como é que ela... Não tem grande coisa, para te falar a verdade, eu não acho assim que tem muita coisa de diferente, não, do que a gente já faz, não. Porém, é sistematizado, né? Então, por exemplo, a gente está considerando aqui que isso aqui seja uma caminhada, tá? Isso aqui também eu posso, essa aqui não foi disponibilizada, não, mas eu posso mandar para vocês também. E esse material todo, gente, de ferramentas, tudo que eu faço, tudo é possível usar de forma online, como eu vou fazer agora com vocês. Se for a pessoa estiver junto, ok, a gente faz junto, ele escreve, papapá, porque é importante a questão da escrita, para ele sintetizar as ideias, né? Formalizar as suas próprias ideias, ou então no online, como a gente vai fazer aqui. Então, como é que é? Eu chamo essa ferramenta de a grande caminhada, de uma caminhada, né? Então, a caminhada que ele vai fazer em busca da clareza vocacional que ele está querendo. Então, primeira coisa, eu começo daqui, do porquê. Então, a gente faz todo aquele trabalho, obviamente, né? Ninguém vai chegar... Ele chegou hoje, eu já vou perguntando. Por quê? Não é assim, né? Existe todo um processo anterior. Mas quando a gente já estabeleceu aquela primeira sondagem, vamos dizer assim, né? Qual que é o seu porquê? Por que você está aqui hoje querendo, buscando a sua clareza? Por quê? Né? Que essa é a grande pergunta. Ai, meu Deus, peraí. Opa. Aqui. Eu não vou conseguir escrever. Achei que eu ia conseguir, mas não vai dar. Na hora que eu clico, ela muda de tela. Então, aqui, ó, por exemplo, né, quando está aqui, né? Se você tiver no online, aqui eu não vou conseguir porque eu estou no Zoom, né? E eu não mandei a ferramenta. Quando eu faço isso online, eu mando a ferramenta para ele antes e ele vai escrevendo lá e eu vou vendo de cá. Aí dá certinho, tá? Aqui é que não vai dar.
Bom, então o porquê. Então ele vai dizer o seguinte, porque, por exemplo, um dos porquês que eles podem dizer, eu preciso me encontrar, eu preciso saber da minha escolha profissional, eu quero diminuir minha ansiedade. Eles já chegam se dizendo muito ansiosos. Aqui, ó, a Su está chegando aqui também. Seja bem-vinda, Su. Ela está chegando aí também. Eu estou muito ansioso, eu estou muito triste, eu estou muito perdido. Eles gostam de dizer assim, né? Muitas vezes. Deixa eu só voltar aqui para ver se a Suzane chegou. Isso. Ei, Su, seja bem-vinda, viu? Voltei aqui só para te dar um oi. Fique à vontade em participar, tá ok? Su Braga, isso mesmo. E nós estamos compartilhando a tela que eu estou mostrando aquela primeira ferramenta de PNL, ok? Vou voltar lá agora. Bom, então, eles mesmos já se dizem assim, né? Eu estou perdido, eu estou nananã. Então, é o porquê, né? Gente, sempre, obviamente, não é essa coisa de pergunta e resposta, é uma condução, né? Existe um diálogo. Muitas vezes, a gente já coloca a pergunta, a coisa ele se fecha, nunca mais ele vai se abrir, é difícil demais você retomar, né? Então, por exemplo, não, eu quero, porque eu quero saber o que eu quero ser, porque eu não sei, porque meu pai está querendo que eu faça tal curso, eu não quero, os motivos são variados. Ok. Tá, aí você pergunta, então tá. Então, e se você, quando você conseguir essa clareza vocacional, que recompensa que você vai ter? Aí vai pensar, então ele pode dizer várias coisas. Ele pode dizer o seguinte, olha, eu vou ficar menos ansioso, eu vou ser mais feliz, porque com isso eu vou saber que eu já sei um curso, que eu vou ser um bom profissional, que eu vou ter um retorno financeiro, porque eu vou ser um bom profissional, eu vou ser uma pessoa mais feliz. Tem vários motivos, né? Então, ou seja, ele está aqui, qual que é a recompensa direta? Aí a gente vai voltando. Aí eu volto para ele. Então, fulano, você está aqui? Então, você está aqui hoje, está me dizendo que você está aqui hoje, que você quer ficar menos ansioso em relação à sua escolha profissional. E você está me dizendo que você vai ser uma pessoa mais feliz. Percebe? Aí eu vou voltando. Para cada um que ele fala, eu vou voltando para ir construindo com ele até chegar no finalzão lá. Aí depois vai. Qual que é o objetivo concreto? O que você, concretamente hoje, se fosse uma meta, por exemplo, ou um objetivo mesmo, o que é que você quer? Não, eu quero encontrar o curso e a profissão que mais se parece comigo. Por exemplo, é uma das respostas. Teria N respostas assim. Aí eu volto de novo com ele. Então, ô Joãozinho, você está me falando que você está aqui porque você quer conseguir a sua clareza, que você vai ser uma pessoa mais feliz, porque você vai ter como objetivo principal, porque você tem como objetivo principal encontrar o curso que mais parece com você. E vou voltando. Então, cada item desse aí, olha, as habilidades, aí quando chega nas habilidades a melhorar, aqui é bacana, mas isso aqui, na verdade, espera aí que ela tá, isso, pronto. Aqui, na verdade, essas habilidades a melhorar, isso aqui, gente, é quase como se fosse, por exemplo, uma anamnese, é a primeira sessão. Isso tudo aqui vai ser trabalhado depois. É só apenas aquele primeiro contato para a gente ajudá-lo, né? Ajudar a pessoa que a gente está atendendo, aquele jovem, ajudá-lo a ter um desenho de onde ele está, onde ele quer chegar e como é que ele vai ser, como é que ele sente hoje, como é que ele vai se sentir quando ele chegar onde ele quer chegar. É mais ou menos isso mesmo, tá? Porque assim depois a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, habilidades é melhorar. Aqui ele pode dizer, eles adoram dizer, né? A palavra da moda. Eu procrastino muito. E PPP, a gente vai, você procrastina, nananana, e vamos falando, deixa ele falar, ele vai escrever, aí vai sempre voltando. Então, você está aqui por causa disso, e vai fazendo a construção todinha, puxando o fio todinho. Porque depois, por exemplo, no meu caso, eu tenho ferramentas específicas que vão trabalhar as habilidades de forma lúdica, de novo, como eu falei com vocês. Né? Que é uma delícia fazer ferramenta de novo. Então, tá, gente, hoje nós vamos trabalhar habilidades. Lembra que você falou que você queria deixar de procrastinar? Então, hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Pode ser? Pode. Então, tá. Aí, vamos lá pegar a ferramenta e vamos trabalhar. Mas sem aquela obrigação da ferramenta. Não é isso que eu quero deixar claro. O que eu quero deixar claro é a postura, tá? Ferramenta pela ferramenta não vale nada. A ferramenta, se eu pegar uma ferramenta e qualquer pessoa aplicar, não vale nada. O que vale pra gente aqui, enquanto profissional, é você entender que é a sua postura lúdica, aquela postura que está conectando, que está buscando a conexão. Né? Tá ficando claro, gente, o que eu estou querendo dizer? Né? É aquela postura de que está junto. Eu não estou simplesmente querendo que você me responda um teste de cima e embaixo. Gente, tem uns testes, Deus que me livre, vocês me desculpam. Né? Vocês concordam comigo? Tem teste, quando eu vejo aquilo tudo ali, eu falo, meu Deus, que preguiça de fazer isso.
E o jovem, o adolescente, não vai ter menos preguiça do que a gente, não. Eles não vão ter, não. Eles olham assim, ai, vai, né? É chato demais, né? Então, o que eu busco é realmente tirar essa chatice, né? Tem coisa que não tem jeito, mas no que tem jeito, a gente vai tentando, pelo menos. E aí, a gente pergunta para ele, né? Então, nessas habilidades aqui, o procrastinar, por exemplo, eles adoram falar, então depois nós vamos trabalhar essa questão toda dessa procrastinação com ele. Depois, quem eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa decidida, eu quero ser uma pessoa confiante, eu quero ser uma pessoa que não vai ter dúvida, né? E aqui, de novo, a gente sabe que esse quem eu quero ser, isso tudo aqui, gente, é uma coisa assim muito, muito grande, né? A gente não pode aqui falar que a gente vai resolver isso num processo com X sessões. A gente passa a vida inteira pensando quem a gente quer ser, é ou não é, né? Mas assim, quem que eu consigo ser hoje um pouquinho melhor do que quando eu comecei o processo? Eu consigo. Então, como é que eu vou fazer para eu ser um pouquinho melhor? Eu vou fazer isso, eu vou deixar de procrastinar, eu vou colocar objetivos bem claros, né? Nessa ferramenta, por exemplo, que eu estou contando para vocês. É tipo assim, é uma chave tipo, como eu sou bióloga, eu tenho mania de chave de classificação. Então, é uma chave de classificação, como se fosse uma chave de classificação, e no final você diz assim, olha, vai fazer ou não vai fazer? Você não tem o caminho do meio. O procrastinador é esse, é aquele que fica no meio. Não é, não, depois eu faço. Talvez. Não deixa para depois? Não. A ferramenta ela vai te levando de um jeito tal que ele só tem que responder, vou fazer ou não vou fazer. Que aí ele não tem alternativa. Ele não vai procrastinar, ele vai falar assim, talvez eu faça amanhã de tarde. Não. Né? Então, para buscar, mostrar para ele que realmente ele tem que ter essa clareza. Se ele não quer fazer alguma coisa, não vou fazer. E você vai assumir as consequências que você não fez. Ok. Não, eu vou fazer, mas eu vou fazer agora? Não, vou fazer daqui a meia hora. Ok, meia hora, você já fez? Né? Tipo assim, buscar essa fidelidade, que eu acho, né? Que é uma forma de ele entender realmente que não tem esse negócio de que procrastinar, não, pera lá, procrastinar é querer, é vício, é costume, tudo a gente sabe, tem uma série de coisas que sustentam isso tudo, ok, mas passa muito também pela sua vontade, pelo seu interesse em deixar de ser, né? Bom, e aí então, atividades e frequência, quando a gente chega aqui nessa atividades e frequência, então aqui, quem eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa, por exemplo, confiante, né? Ok, então que atividade que você vai fazer para você ser... Aí nós vamos voltando tudo, tá, gente? Eu não estou voltando só para não ficar cansativo, ficar falando demais na cabeça de todo mundo aqui. Mas olha só. Então tá. Então você quer ser uma pessoa confiante, você vai melhorar a sua procrastinação, você vai ter tal objetivo, você vai ganhar como recompensa, e vou voltando, né? Ou nessa ordem ou ordem inversa, não tem problema. Então tá, e qual atividade que você vai fazer para você conseguir isso tudo aqui, até onde você chegou? Eu vou, por exemplo, fazer sessões de orientação vocacional, ou, no caso, se for o coaching. Eu vou buscar, por exemplo, no YouTube informações sobre as profissões. Eu vou buscar conversar com pessoas que eu acho que são mais ou menos da área, né? No caso dele ter essa clareza, que são mais ou menos da minha área. Eu vou buscar essas pessoas para falar como é que são. Eu vou ver filmes, eu vou fazer até testes, sim, de internet. Eu tenho as minhas particularidades, mas eu acho que tem que fazer sim, pode fazer, mal não faz, né? Até porque esses testes online são muito a nível de preferências, né? De interesses. Não vão muito a nível um pouco mais profundo, né? Então, isso aí é o que ele pretende fazer. É um mapa, estão vendo? Ele está fazendo um mapinha do processo dele. Bom, então aqui a gente está aqui em fazer as sessões, atividades e frequências. Vitórias imediatas. Então, como é que você vai ficar com essa vitória imediata? Qual é a primeira coisa que você vai ganhar? Ele pode dizer assim pra gente, primeira coisa, eu vou ter a sensação que eu estou fazendo alguma coisa boa para mim, por mim. É uma vitória imediata? Beleza. Eu vou ficar um pouco menos ansioso porque eu fui lá, conversei com você e você me colocou um monte de possibilidades, coisas que eu não tinha pensado ainda, então eu vou me sentir melhor. Eu vou ganhar mais tempo, porque eu não vou ficar quebrando a minha cabeça, gastando meu momento assim estressado, porque então eu vou ficar menos estressado porque eu vou estar pensando que eu estou fazendo, buscando as minhas respostas de uma maneira ideal ou objetiva, né? Bom, então isso aqui, percebe? Então isso aqui eu chamo isso de uma grande caminhada. Então a caminhada tem uma bússola aqui no meio, né? Que funciona como se a gente estivesse buscando esse norte mesmo, buscando essa orientação.
Isso aqui eu faço, às vezes, na primeira sessão, que é uma forma de a gente entender como é que ele está. Até se ele vai ter aquela fluência que a gente espera que ele tenha, né? Porque que eu estou falando aqui, tá bacaninha demais esse Joãozinho aqui, né? Eu estou perguntando e está respondendo. Papum, papum. Na prática é assim? Não. Na prática ele se fecha, na prática ele fica tipo isso, tipo, ou então fala assim, não sei, tipo isso. Aí você fica assim, tipo isso o quê? Né? Aí você vai de novo. É ou não é assim trabalhar com jovens? É assim, né, gente? Pelo menos na minha experiência, existe como é que fala? Um estereótipozinho que é mais ou menos isso mesmo. Então, isso aqui é um primeiro contato. Depois que você fez aquela sondagem, já na primeira sessão, a gente já passou toda aquela parte de sensibilização, a gente já fez a sensibilizazação. Agora nós estamos no processo mesmo, né? E aí, então, ele vai dar o nome, por exemplo, para o nome da caminhada dele. Como é que você vai chamar essa caminhada? Aí vem os nomes mais, eles ficam horas, às vezes, pensando. Eu posso pensar, na próxima sessão eu te falo? Pode pensar. Então, por exemplo, esse rapaz, esse último que eu estou atendendo, que entrou tem uns 15 dias, ele colocou o nome dele, da caminhada dele, de Simbora. Ele falou, não, Simbora, porque eu já procrastinei demais, então é Simbora. Então, eu até coloquei aqui para mim, para eu lembrar o nome da dele, que eu achei sugestivo, né? É Simbora mesmo, bora que não tem como esperar mais não, né? Então, a gente vai fazendo todo esse processo, deixa eu voltar aqui, a gente vai fazendo todo esse processo e a gente vê que a coisa ele vai desenhando, né, aquele caminho que ele vai percorrer e vai mostrando para a gente as próprias dificuldades que ele tem. Se ele tem dificuldade até de expressão, se ele tem dificuldade de entender, porque não é assim como eu estou falando, né? Pai, pô, não é. Mas, bom, então o que eu tenho? Eu tenho que trabalhar mais aquilo ali, vamos ver, eu estou conhecendo ele, né? Bom, então é por aí vai. Então, essa aquela ferramenta que eu falei com vocês, que a gente começa, que é do PNL, que é da programação neurolinguística, que a gente vai realmente tendo essa postura de estar buscando, de estar construindo. Ok? Podemos continuar? Então, tá bom. Bom, então vamos agora entender o seguinte. Eu quero mostrar que foi até uma segunda entrega que eu coloquei lá na nossa página, né, de inscrição, que esse processo eu já fiz, inclusive, assim, já vendi para escolas, sabe? É bem interessante. Vocês podem utilizar alguma coisa parecida. Eu tenho aqui só um esqueletinho, eu tenho ele completo. Pode utilizar isso em escolas mesmo, né? Caso você esteja, por exemplo, fazendo um trabalho, vamos que você foi fazer, por exemplo, uma palestra, por exemplo. Aí você pode oferecer esse tipo eu chamo de treinamento, mas na verdade é um processo. E você pode também, de repente, fazer com o seu próprio jovem que você está atendendo, né? De acordo com o tempo que você tiver com ele, de acordo com como forem estruturadas as suas sessões, por exemplo, né? Que é aquela coisa, eu não gosto muito da tradução, não, mas a tradução é essa, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Isso é best-seller, né? Já ouviram falar, né? É antigo isso. E até hoje ele é utilizado em RH, né? E agora existe a versão dos 7 hábitos dos jovens, dos adolescentes altamente eficazes. Eu não gosto muito dessa tradução, porque eu fico pensando assim, altamente eficaz, né? O que é isso? Né? Não me diz muita coisa, não. Mas eu acho que o esqueleto dele, ele leva um processo, ele leva a um desenvolvimento. Então, você pode sim, por exemplo, se você quiser trabalhar com a escola, você pode oferecer isso para uma escola. Por exemplo, eu tenho um treinamento que é assim, eu vou te mostrar o esqueleto aqui, ou você pode também trabalhar com a pessoa que você tá atendendo. Aqui eu coloquei em linhas muito gerais, porque ele é muito extenso. Eu fiz, pra você ter ideia, acho que tem uns 2 meses, está no YouTube. Eu fiz 7 oficinas, cada oficina com 1h15, mais ou menos, para cada hábito desses, né? Que são 7 hábitos. E aqui eu vou dar só uma pincelada. Então, foram 7 oficinas e foi bem bacana, teve uma visualização legal, tive retorno bacana também. Mas aqui eu estou trazendo só realmente em linhas gerais, vamos dizer assim, tá? Só para vocês entenderem. Então, deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Bom, então aqui é aquela... Depois
quiser, me peçam que eu envie isso aí. Eu tô falando sempre no plural porque tem gente entrando e saindo e depois vai ficar gravado, tá? Então, mesmo quem estiver vendo a gravação, pode me pedir que eu mando, tá? Bom, então vamos lá. Ai, cadê? Aqui. Então, os 7 hábitos, ele busca o quê? Ele busca aquele protagonismo, busca, acima de tudo, é uma forma da gente comunicar, a gente entender o que a gente está falando, a gente enquanto profissional e aquele que a gente está atendendo, né? Seria aquela busca pela empatia no sentido assim de vamos universalizar aqui uma comunicação, uma linguagem, né? Então, só para vocês entenderem aqui como é que funciona mais ou menos. Então, temos os hábitos, né? Aquela árvore que é o símbolo, a gente começa cá embaixo, considerando que debaixo da terra, que seria a raiz, é tudo aquilo que pertence a si, pertence a você mesmo, né? Que é o hábito 1, 2 e 3, que é o primeiro, seja proativo, depois comece com o objetivo, depois passa primeiro o mais importante. Então, aquilo que se refere a mim. Então, quais são os hábitos? Seja proativo, tenha um objetivo. Primeiro, o mais importante, que é a questão da prioridade. Depois o quarto, que aí já está acima da terra. Aí já saiu a árvore, já nasceu. Ela está sustentada naquilo que a gente viu lá. Né? Ela já nasceu. Então, o que vem então? Pense, ganha, ganha. Primeiro compreenda para depois ser compreendido. Eu vou só comentar cada um desses rapidamente. Depois o crie sinergia e depois, no fim, que é o afine seu próprio instrumento. Né? Então, é de uma forma assim, meio que exemplificando mesmo, de uma forma, como é que fala? Com metáforas, mas a gente entende isso aqui de uma forma bem clara. Então, é um processo que você pode oferecer, como eu estou falando, seja eu falando em escola, mas como eu já falei também, existem, como é que fala? Essas empresas de treinamentos, pessoal que é psicólogo e tudo, treinamentos para RH, treinamentos para empresa, treinamentos para liderança, eles utilizam exatamente isso aqui, esses 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Aqui ele está traduzido para o olhar do jovem, mas é exatamente a mesma coisa. Só tá aqui a questão realmente é só tradução mesmo, tá? Tem os livros, tá? Eu tenho todos os dois. Tem um livro que é o das pessoas, que ele já tem o quê? Acho que já foi a edição, está na edição número 80 já, em termos de... E tem a dos jovens também. A dos jovens, que é dos adolescentes, eu honestamente não gostei muito, não. Bom, então seguindo lá. Primeiro hábito, vamos lá. É a questão do ser reativo ou ser proativo, né? O reativo é aquele que simplesmente vai receber as informações e vai colocar para fora. É aquela pessoa, aquele jovem, que ele não se compromete, que ele culpa o outro, que nada ele foi dele. Eu gosto de dizer o seguinte, é como se fosse uma garrafa de refrigerante, que está sempre, quando você abre, ela, pum, estoura, né? E, ao mesmo tempo, são aqueles jovens que se arrependem muito do que falam, porque pensam sem falar, ó, falam sem pensar, né? E são muito rápidos. Mas isso por quê? Porque eles evitam a aproximação pela dificuldade que eles têm de se relacionar. E com isso vira uma bola de neve. Com isso também eles vão afastando as pessoas, ficam cada vez mais difíceis em termos de relacionamento com o outro, relacionamento interpessoal. Né? Então, por que isso é importante que a gente está falando disso agora, falando de orientação vocacional? Porque você percebe realmente até que ponto que aquela pessoa que você está conversando, que ela está pronta para entender o seu próprio processo. Se ela não se compromete, se tudo é culpa do outro, se ela faz tudo errado e ela não assume, etc, etc, você vai ter que começar a trabalhar essas questões primeiro antes de chegar numa orientação vocacional, percebe? Porque senão ela vai ficar sempre esperando aqui, me dá a minha resposta aí, que curso eu quero fazer e pronto, acabou. Ela não vai se entregar, porque ele tem essa dificuldade de se mostrar e de se relacionar. É diferente de um proativo, que é aquele que fala, que tenta. Olha, eu não sei fazer isso não, mas eu vou fazer aqui. Se tiver errado, a gente corrige. É uma postura super proativa. E a gente vê muitos adolescentes também que fazem isso. Ah, você sabe fazer isso? Não. Ainda mais quando é para mexer com tecnologia, né? Normalmente eles não sabem. Quando eles não sabem, normalmente eles não dizem. Ah, não, deixa eu vir cá. Aí eles vão mexendo até que conseguem. Ou seja, ele tem uma atitude proativa, né? Ele não sei mexer com isso aí, não. Não, ele vai tentar, ainda mais que é uma coisa que é de interesse dele. Então, essa postura proativa é importante, a gente perceber até que ponto que ele está se mostrando proativo. Se não, a gente está literalmente, realmente conversando com ele. Olha, mas você fez assim?
Você acha que isso vai te ajudar? E está buscando, de acordo com cada um, não cabe aqui eu ficar dizendo como, né? Porque cada um é um, mas você descobrir, ajudá-lo a descobrir, a entender que aquele comportamento que ele está tendo não vai levá-lo a muito lugar, né? A grandes lugares, a uma grande mudança, por exemplo, né? E aí a gente, eu sempre digo também, isso aqui é pedaço de uma ferramenta minha, eu coloquei um pedaço aqui. É uma ferramenta que eu tenho aqui, como se fosse um controle, como se fosse um controle remoto. Então, aqui, aquilo que eu posso controlar e aquilo que eu não posso controlar. Então, se eu não posso controlar, tem sentido eu sofrer, tem sentido eu me estressar. Ok, é muito simples dizer dessa forma. Mas a partir do momento que você chama atenção para isso, ele começa, realmente, eu não tenho como controlar o que o outro vai pensar de mim. Que é muito, a conversa com o adolescente é muito essa, é ou não é? Não vou fazer isso não, porque todo mundo vai, como se o mundo todo estivesse olhando para ele. O mundo todo, não vou. Nossa, meu cabelo, assim, não vou não, todo mundo vai rir de mim, todo mundo vai isso. Ou seja, as inseguranças dele, ele coloca no outro, né? Ele imagina que o outro vai ter aquele olhar para ele. E você tem como controlar o olhar do outro? Não, o olhar do outro é do outro. Eu costumo brincar assim, olha, o que o outro pensa da gente, né, não é da nossa conta, né? E é muito por aí mesmo, né? Aquele pensa, o que eu posso fazer, ele que pensa, né? Então, estabelecer mesmo, né, quando a gente está atendendo, aquilo que, na realidade de cada um, aquilo que incomoda muito, se aquilo ele tem condição de exercer alguma influência em relação àquilo ou não, né? Esse eu posso controlar e não posso controlar. Aí, de novo, é a questão da proatividade, né? Vamos seguindo. Aí vem o hábito 2, que é ter o objetivo em mente, né? Aquela coisa lá do Alice, né? Ela quer saber o caminho, mas assim, não, eu quero saber o caminho, mas não me importo para onde. Aí o gato responde para ela, olha, se não faz diferença para você qual que é o caminho, né? Qual que é o lugar, também o caminho não vai interessar. Problema nenhum, vai andando aí sem rumo, né? De novo, trazendo para ele essa necessidade da gente ter metas, ter objetivos, de ter entendimento onde a gente quer chegar, né? Eu só estou perpassando, tá, gente? Pelos hábitos, tá? Que isso aqui, como eu falei com vocês, cada hábito desse eu fiquei 1h15, 1h30 apresentando conteúdos. Aqui as chaves para estabelecer os objetivos, qual que é o custo, né? Custo no sentido de o que depende de mim, do meu investimento, o que eu tenho que fazer exatamente, o que eu posso fazer agora, vou fazer agora e pronto, vou esse amarre-se a corda, é tipo assim, eu tenho que fazer agora, ponto, fiz. Aquela ideia do feito é melhor que o perfeito, vou ficar esperando... Ai, o cachorro. Eu ficar esperando aquele momento ideal, eu ficar pronto para conseguir fazer alguma coisa, né? Isso. Desculpa. Aí, voltando. A maioria de nós não fará coisas grandiosas, mas a maioria fará coisas pequenas de forma grandiosa, né? Entender que não tem aquela coisa, o dia que eu tiver isso. Não, é agora, que você pode fazer agora. Bom, aqui em relação à questão do terceiro hábito, que é primeiro mais importante, a questão da prioridade. Eles adoram esse quadrante, também tem ferramenta disso aqui. Eles adoram, porque eles começam a se entender, né? O que é urgente, o que é importante, a ideia, né, o ideal é que a gente não tenha nada urgente, que as coisas sejam apenas importantes, né? Aí a gente fala de cada um, como é que você se encontra, você é o adiador, é o priorizador, é o servil, é o irresponsável. E aí vão os resultados, né? Aqui, olha, se eu sou aqui do urgente, do adiador, vou ter estresse, vou ter ansiedade, vou ter desgaste, desempenho ruim. Se eu sou aquela pessoa que priorizo, eu dou conta de priorizar, o meu resultado vai ser autonomia, equilíbrio, performance, né? Que é o ideal aqui, o importante e não urgente. Bom, aqui estamos no terceiro hábito. O quarto hábito, esse aqui eu até tenho lá no YouTube, eu acho que eu coloquei lá, não tenho muita certeza. Que na minha época, né, tinha uma propaganda, eu era pequena, não é verdade, mas tinha propaganda do Gerson, que era a lei de Gerson, e que ele falava o seguinte, a propaganda de um cigarro, na época tinha propaganda de cigarro, então ele falava assim, olha, eu vou comprar esse aqui porque eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Aí isso aí caiu na crítica do povo, essa propaganda foi, inclusive, saiu de circulação,
porque as pessoas realmente foram entender. Aí, como assim? Você gosta de levar vantagem em tudo, certo? Como assim? Olá, Dina, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Estamos aqui falando sobre os hábitos dos jovens altamente eficazes, tá? Na minha segunda entrega. Entra aí, se quiser comentar, fique à vontade também, tá? Seja bem-vinda. Então, essa propaganda até saiu do ar, porque era exatamente isso, né? Aquela coisa de eu vou levar vantagem. Eu vou levar vantagem considerando que o outro vai levar prejuízo, né? Então, nesse hábito aqui, a gente entende aquela questão do ganha-ganha. Aquela questão, de novo, de eu posso conseguir fazer uma coisa muito bem e com você junto. Aqui eu até comparo, lá nessa oficina, como eu sou bióloga, né? Eu comparo na natureza, né? Aquelas relações harmônicas que eles se ajudam, né? E é bem interessante. Olá, seja bem-vinda, Dina. E aí depois a gente comenta, né? Aquele do ganha-perde, que é aquela pessoa que quer, não, eu sou o primeiro, eu vou ganhar, eu em primeiro lugar, que está sempre aqui. O perde-ganha, que é aquele que sempre pisa no outro, ou se coloca, ou o contrário, né? Se coloca por baixo, que a gente fala que é a síndrome do capacho mesmo. É feio, mas a ideia é essa mesmo. E a perde-perde, né? Que tipo assim, eu vou perder, mas você também vai. Né? Então, tirar essa ideia, trabalhar esse hábito no sentido de que, olha, vamos pensar ganha-ganha. Eu ganho, você ganha, você ganha. É o que a gente está fazendo aqui agora. Né? Lembra quando eu falei que eu quero uma conexão com as pessoas que trabalham com orientação? Eu quero a conexão, eu quero ganhar. Eu estou oferecendo, mas eu quero ganhar também. Eu quero essa troca, eu quero a conexão. Né? Então, é esse pensamento que a gente busca quando a gente está trabalhando essa questão. Quer fazer algum comentário, Dina? Tudo bem? Tudo bem, Tranquilo? você? Então, tá bom, então. Obrigada. Fique à vontade, tá? Então, vamos seguindo. Aí, chegamos no quinto hábito. Ai, peraí. Isso. O quinto hábito, né? Tem até aquela fala do Rubem Alves, né? Que se o mundo... Ele queria abrir um curso de... As pessoas querem como é que é? As pessoas querem tanto falar que ele queria fazer um curso de escutatória, né? Mas que ele achava que não ia ter condição, que as pessoas não iam se interessar pelo curso dele de escutatória, não, porque as pessoas estão muito preocupadas em falar e ouvir muito pouco, né? Isso aí é Rubem Alves dizendo. Então, de novo aqui, né? A gente trabalha essa questão de saber escutar. Eu tô falando aqui, Dina, que esse treinamento aqui, dos 7 hábitos, a gente pode, inclusive, oferecer para escolas, para empresas, que é um treinamento mesmo que desenvolve liderança, desenvolve autoconhecimento, sabe? Eu estou colocando aqui em linhas muito gerais, mas que é possível a gente utilizar isso aqui como um produto, enquanto psicólogos, enquanto orientadores mesmo, e também trabalhando com o nosso próprio jovem, se a gente estiver trabalhando com ele em termos de orientação vocacional, a gente pode também, de acordo com cada caso, trabalhar essas questões também, tá? Então, a questão do escutar... Cheguei atrasada, né? Não, eu tô tentando te situar um pouquinho, mas depois vai ficar gravado. Tá ótimo. Tá? Depois você pode procurar Que bom. gravado. Eu vou colocar o link. Ótimo. Tá? Ótimo, obrigada. Porque a primeira parte eu mostrei a ferramenta do PNL, que eu falei com a Marcela, com o Gabriel, tinha outras pessoas aqui também, que eu falei que logo no início eu gosto de usar essa outra ferramenta que eu já falei. Bom, então, continuando. Então, a diferença de escutar e de ouvir, né? A gente ouve, a gente escuta e ouve os pais falarem muito disso. Ah, o menino não me ouve, não, bate porta, papapá. Então, como que é isso? É aquela coisa do quinto hábito, né? Procure compreender para ser compreendido. Isso aqui não é aquela questão religiosa, não. É uma questão real, uma questão de relacionamento interpessoal e intrapessoal. Ou seja, a partir do momento que eu me disponho a ouvir, eu vou ser ouvido, porque eu vou ter uma comunicação que ela vai ser eficiente, não é aquela coisa, eu estou falando, estou andando e saio falando igual às vezes os jovens fazem, né? Passou, o que aquele menino falou? Não sei. Né? Então, peraí, vem cá, o que você está falando? Né? Vamos ter realmente essa escuta mesmo. E essa regra de ouro, que eu gosto sempre de falar, eu sempre me demoro nesses itens todos, mas como a gente está pincelando hoje, a regra do ouro, né? A regra de ouro. A gente ensina, a gente não, né? Eu aprendi, e talvez o pessoal da minha geração também aprendeu assim, né? Como é que é? Trate o outro como você gostaria de ser tratado, não é? Não é assim que a gente ouve por aí? Pelo menos na minha época eu ouvia muito isso, né? Ah, então não vou fazer isso não, porque eu não gosto de ser tratado assim, então, né? Mas na verdade não é bem assim. Se você for pensar,
a questão da empatia não é apenas você se colocar no lugar do outro, mas você ver, entender como o outro gostaria de ser tratado, né? Então, não é a regra hoje, né? Eu digo assim, não é a regra de ouro, mas é a regra do outro. Ou seja, o jeito trate o outro como o outro gostaria de ser tratado. É fácil a gente entender quando você pensa assim, por exemplo, eu vou receber uma visita, eu adoro, por exemplo, o quê? Eu adoro lasanha. Então, eu vou fazer lasanha, porque eu adoro lasanha, e eu vou receber fulano vai comer lasanha, porque eu adoro lasanha. Aí a pessoa chega e fala assim, não, acontece que eu tenho problema, eu não como glúten, né? Vamos considerar que seja uma massa comum, eu não como glúten, ou não, eu sou diabético, eu estou evitando massa, ou eu não gosto de lasanha, né? Será que a gente conseguiu tratar esse outro como ele gostaria de ser tratado? Né? Talvez não seria o caso de eu talvez buscar de alguma forma, né? Você é meu convidado, não, ele gosta de comer isso, vou fazer uma saladinha, porque eu sei que ele gosta da saladinha. Então, eu vou tratá-lo como ele gostaria de ser tratado. E não como eu comeria uma lasanha. Mas eu sei que ela é toda fitness, ela vive lá malhando e com aquelas alimentações todas regradas, eu vou dar uma lasanha para comer? Não vou dar. Eu vou dar uma saladinha bem top para ela, né? Então, essa é a regra do outro. É o compreender para depois ser compreendido. Ok, podemos prosseguir? Vamos lá. Aqui, ó, que eu tinha até colocado do Rubem Alves, né? O curso de escutatória, né? Que ele queria colocar em vez de oratória, né? Fala muito de curso de oratória, mas ele queria de escutatória. Esse aqui é o Rubem Alves, que eu gosto muito. E o sexto hábito, que é o crie sinergia. Quando a gente fala esse hábito de crie sinergia, é considerar o quê? Que 2 mais 2 pode ser mais do que 4. Eu posso ter uma produção, eu posso ter uma construção que vai me levar a mais do que simplesmente 2 mais 2. Então, quando a gente fala assim, o caminho é elevado, aí a gente entende assim, não é A nem B, é do meio. Mas não é do meio, como é que eu vou dizer? Do talvez, não. É o do meio, esse caminho elevado, é no sentido de que é alguma coisa que foi construída sinergicamente. Alguma coisa que aquele grupo ali, que aquelas duas pessoas, por exemplo, construíram como o produto daquela relação. Dá para entender? É alguma coisa que saiu, é uma construção que saiu daquela relação. Não é simplesmente assim, não, eu vou levar a minha parte, às vezes trabalho de grupo, né? Voltando à escola. Trabalho de grupo. Não, eu faço a minha parte, você faz a sua parte, a gente apresenta o trabalho. Muitas vezes dá certo, mas muitas vezes fica um horror, porque fica aquela coisa sem consistência. Faculdade, mesma coisa. Né? É o quê? O que eu vou fazer? A minha parte com a sua parte, o que a gente vai conseguir como produto? Né? Que vai ser mais do que 1 mais 1. Vai ser esse caminho do meio, que é o sinérgico. É aquilo que soma, que multiplica e que constrói, que é construído. Né? E o que é muitas vezes empecilho para isso? Aquelas ideias todas que a gente já sabe. De preconceito, a própria questão da ignorância, né? Eu coloquei essa imagem aqui, que ela já é antiga. E realmente, né, como somos, né? Seja as questões de orientação sexual, as questões de orientação religiosa ou não, né? Ou seja, como é que é isso? Né? Isso tudo dificulta a minha construção. Eu fazer 2 mais 2 ser mais do que 4. Porque eu estou parada ali na minha ignorância de não entender o outro. Eu estou parado ali no preconceito que eu tenho em relação ao outro, por exemplo. Né? Podemos prosseguir? Então, vamos. E aqui, finalmente, né, falando sobre esse treinamento, que é os 7 hábitos, nós estamos falando 7 hábitos dos jovens altamente eficazes. É aquela historinha que um jovem lenhador foi desafiado por um senhor a ver quem cortava mais árvores, né? E aí ele, por várias vezes, ele via o senhor lá sentado, ele falava, nossa, coitado, eu vou ganhar, porque eu vou cortar muito mais árvores, né? Vamos considerar que sejam árvores sustentáveis, né, gente? Ecologicamente corretas, né? Então, eu vou cortar mais do que ele. E aí, depois, no final, ele percebe, né, que aquele tempo que o lenhador ficava parado,
ele estava, na verdade, era afiando o machado dele. Né? Então, por isso, ele conseguiu cortar mais árvores do que o jovem, porque a experiência dele, o conhecimento dele, a vivência dele já tinha mostrado para ele que chega um momento que ele precisa de afiar o machado. Na nossa vida, seria o quê? Seria aquele momento em que a gente busca por um algo mais. Ou seja, é aquele momento que, por exemplo, eu já estudei, já fiz isso, mas está na hora, por exemplo, de eu buscar um curso, uma pós-graduação, alguma coisa que vai me garantir que eu estou realmente afinando o meu machado. Né? Ok. Bom, então agora, vamos lá. Agora tem ainda comentários, dúvidas, perguntas. Tranquilo? Vamos lá, então, agora a nossa terceira entrega. Eu tenho a roda da maturidade, só estou procurando aqui para ver isso. Eu tenho a roda da maturidade vocacional, que é essa aqui. Essa acho que eu nem cheguei a falar com vocês aqui, ó, tá aqui. Aqui, né? Essa que eu estava comentando, Marcela, que o pessoal pegou e estava vendendo, eu estava oferecendo como bônus e as pessoas colocaram no site, estava vendendo. Eu tive que pedir direitos autorais e retirar. Eu sei que também, se vocês tiverem interesse, se virem para vocês, eu posso depois enviar também. Porque, de novo, né, quando ele chega, a gente entender como é aquele de 0 a 10, né, que eu falei com vocês. Que ponto que ele está? Como é que é a sua clareza? Qual que é a relevância da opinião da sua família, dos seus amigos, do seu interesse, da sua área de interesse, da sua própria decisão em relação ao seu autoconhecimento e alguma coisa aqui que ele queira também medir. Né? Então, eles colorem aqui de 0 a 10, né? Eles vão colorindo aqui. E aí, depois, no final, a gente pensa, olha, essa roda, existe como é que eu vou dizer? Ela está homogênea do ponto de vista dos níveis que ela se encontra, está muito desnivelada? Ela rodaria se fosse uma roda? Como é que é isso? Então, a gente pode buscar um equilíbrio, buscando mais conteúdos, buscando mais informações sobre esses itens aqui que a gente não está tendo dificuldade, né? No caso, que não foram... de 0 a 10, né, que ficaram muito desnivelados. Uma vez, eu estava aplicando uma roda dessas, não era a roda da maturidade, não. Então, ela realmente ficou muito disforme. Um item ela colocou 10, outro ela colocou 4, ficou muito assim, irregular. Era até uma jovenzinha, ela tinha uns 13, 14 anos, nem era vocacional que ela estava fazendo comigo, não. Então, eu perguntei, falei com ela assim, essa roda sua, ela rodaria? Aí ela me respondeu assim, depende. Acho interessante, nunca tive essa resposta, né? Até então nunca tinha tido. Até hoje foi a única que me deu essa resposta também. Aí ela me disse, mas como depende? Ela falou assim, olha, depende do solo. E se o solo for todo irregular, ela vai rodar bem. Eu ouvi e falei assim, menina, 13 anos me dando, né, essa resposta, né? Eu achei bem interessante também, né? Bom, então, com isso, gente, eu acho que eu quero mostrar para vocês é que existe uma forma da gente trabalhar de uma forma lúdica, de uma forma que não é aquela forma só que a gente aprende. Não sei se a Marcela estava aqui desde o iníciozinho, depois, Dina, se você tiver interesse, dá uma olhadinha na gravação, para a gente sair desse lugar de aplicar até... Lógico, os testes, nada contra os testes, né? Eles são muito necessários, são, mas existem também formas que a gente pode conectar junto a isso tudo, que vai ser uma coisa mais prazerosa, mais interessante para esse jovem, que muitas vezes pegaram aqueles testes imensos, que é tanto de pergunta e marque aqui, e vai se perder. Né? Então, o que eu quero trazer para vocês, eu tenho N outras estratégias, né? Eu mostrei para quem estava aqui antes, Gina, realmente jogos, sabe? Que eu crio, isso que eu não estou vendendo, não, é jogo meu. Que eu utilizo, por exemplo, caça-crenças, eu faço para eu mesma julgar, para usar com eles, o 0 a 10 que eu faço com eles, né? E tem outros que eu aprendi, as pessoas começaram a me pedir, esses eu tenho, eles são todos online, por exemplo, esse aqui, o Papo Fora da Caixa, que é todo online também, não sei se vocês já viram por aí, ele é bem, são questões relacionadas ao vocacional mesmo,
Esse aqui eu tenho aí para vender, depois vocês podem até procurar se quiser. Tá vendo? São fichinhas, e as fichinhas, elas colocam realmente alguns temas, né? O que é mais importante para você quando você pensa em profissão? O que você faz hoje que faz você pensar que você vai chegar onde você deseja? Tem N, para trabalhar tanto online como individualmente, como em grupo. Esse aqui, por exemplo, se você estiver trabalhando em grupo, essas fichinhas aqui, olha, essas 3 fichinhas têm cor diferente. Então, por exemplo, o menino fala assim, o jovem, se for um atendimento em grupo, se estiver fazendo um treinamento, por exemplo, ele levanta a plaquinha número 1. Número 1 quer dizer o quê? Aí eu penso diferente. Então eu penso diferente do que o fulano respondeu, eu penso diferente. Eu posso falar da forma que eu penso diferente? De novo, mostra o quê? Aquela questão da relação, né? De ouvir, de entender, Aí depois a outra. Eu quero completar, eu concordo com você, mas eu quero completar. Eu acho que não é só isso, não. Aí você vai dar a opção para ele. Não, eu não penso assim, eu penso diferente. Então vamos ver como é que você pensa? Então, quer dizer, são formas de trazer esse lúdico mesmo para o nosso dia a dia, para os nossos atendimentos. Isso aqui o meu tá velho, coitado, tá bem velhinho já, mas é porque ele é muito usado e eles gostam muito disso. Então, a gente buscar, eu mostrei os jogos, tem isso aqui também. Isso aqui já é livro mesmo, isso aqui já tá quando eu mandei os jogos, o editor lá da Matrix, ele falou assim, não, isso é um livro para mim. Aí fez os livros, por quê? Como é que surgiu isso? Isso aqui é da Matrix, nem sou eu que... Isso é de editora mesmo, né? Quando eu ouvia muitos meninos dizerem assim, você sabe, né, Jaqueline? Porque filho de peixe, peixinho é. Aí eu tinha que desconstruir, trabalhar com eles uma desconstrução, pode ser e pode não ser. Então, quando eu comecei a perceber os provérbios populares, eu comecei a ver o tanto de crença, o tanto de coisa que a gente vai repetindo e que eles vão repetindo também, muitas vezes sem entender, sem pensar no que está sendo falado ali. Então, filho de peixe, peixinho é sempre assim. Então, foi quando eu peguei mais de 100 provérbios, todos de origem... Aqui, por exemplo, tudo que vem fácil, vai fácil, é um outro provérbio. Aí eu faço as reflexões. Você acredita que só é possível manter algo conquistado se tiver sido conseguido com sofrimento? Por quê? Então, ou seja, levantando essas reflexões que a gente vai repetindo por aí, sabe? Então, isso aqui também é outro material que eu tenho. Isso tudo surgiu desse meu pensamento, dessa minha busca pelo lúdico, né? Tenho aqui também para mostrar para vocês. Isso aqui também vai estar disponível. Também é um portfólio. Esse portfólio todinho, olha, ele é todo colorido. Ele tem ferramentas para um processo inteiro. Tá? Isso aqui vai estar disponibilizado em breve. Eu vou estar fazendo um curso, vou estar oferecendo um curso, que esse material todo vai estar incluído nesse curso, né? Então, aqui, tudo em PDF. Você imprime da forma que você quiser o jogo aqui, olha como é que ele é bonitinho. Vai assim, ó, você imprime, vai o arquivo, você imprime a caixinha, imprime as fichas, né? E vai. Então é isso, meninas. Eu queria realmente estabelecer com vocês, trazer para vocês essa minha necessidade de dividir, né? De me conectar com as pessoas, né? Que pensam como eu ou que não pensam como eu, na tentativa de levar, quem sabe, uma contribuição, né? A gente buscar esse diferencial. Porque eu vejo hoje em dia, aqui, vocês falam de onde? Vocês estão eu estou em Belo Horizonte. Vocês? BH também. BH também? E Marcela? Mato Grosso. Mato Grosso. Que bom! Temos aqui uma daqui da cidade e estamos também em Mato Grosso. Né? Ontem eu estava conversando com essa questão de... Eu quero contar um outro trabalho ainda para vocês, rapidinho. Me convidaram para uma live, estava conversando com uma pessoa lá de Manaus. E foi muito interessante, porque a gente marcou via YouTube e tudo, e só que tem fuso horário, né? E eu fiquei aqui esperando, gente, não vai entrar essa live, não vai entrar essa live. E fulana, né? Não a conhecia até então, conhecia pela internet, inclusive uma querida, né? Que ficou, que eu fiquei conhecendo pela internet. Ela falou, não, mas tem o fuso horário. Eu falei, meu Deus, eu esqueço disso, né? E é bacana demais, porque a gente buscando essa forma, gente, da gente estar buscando esse se colocar de uma forma diferente, né, em termos de orientação vocacional. Lá no meu Instagram, depois vocês podem ver, se vocês quiserem,
eu busquei, né? Tá na moda, ainda mais agora em termos de pandemia, essa questão de séries, né? Então eu inventei. Inventar é aqui, sabe? Inventa muita moda mesmo. Então eu inventei um projeto que chama Você Gosta de Séries? É uma pergunta. Então eu lancei esse projeto e começou, né? Eu atendo muitos jovens também, o pessoal já vai me seguindo, e também muitos profissionais. Então eu fiz a primeira série, chamava Pergunte aos Universitários. Gente, é bacana. Depois, se vocês tiverem tempo, vocês dão uma olhadinha lá. Tá tudo lá no meu Instagram. Então eu convidei aqueles jovens que recém chegaram, recém-entrados, como se diz, na universidade, eu chamei eles para conversar comigo. Então nós fizemos lives. Então eu fiz 6 lives semana passada, fiz a da sexta-feira, eles quiseram que tivesse um complemento, fiz um pleno sábado à noite eu fazendo live, com um jovem de 19 anos, falando sobre curso de filosofia, sabe? Então, eles falando como é que foi o processo deles de orientação vocacional, como é que eles foram construindo esse processo, sabe? O próprio jovem falando, me contando. Quando eu era pequena eu gostava de fazer isso, não. A gente foi conversando. Então, para cada dia eu recebi um jovem com uma profissão diferente. Na semana passada, foi na semana atrasada. Na semana passada, foi a série Amado Mestre. A série Amado Mestre, eu convidei 6 também. 6 professores universitários para falarem, contarem comigo, né? A gente fez tipo como se fosse uma entrevista, falando sobre o universo, como é que eles recebem esses meninos, esses jovens que chegaram na universidade, aqueles que trancam o curso, aqueles que largam, aqueles que mudam de curso, como é que é isso, como é que é essa maturidade. Então, eles falaram tudo, então foram 6, estão lá também. E agora, amanhã, eu vou começar a série Profissionais com P maiúsculo, que é a terceira série, que são aqueles profissionais que se destacam de alguma forma, são as singularidades. Então, por exemplo, amanhã eu vou receber um biólogo que ele fez mestrado fora, na Bélgica, e tudo. Biólogo, você pensa que vai trabalhar com ambiente, com animais, né? É isso que a gente pensa. Mas não, ele trabalha hoje, ele é o mestre cervejeiro, viu, Dina? Você que é daqui de Belo Horizonte? Ele é mestre cervejeiro da Vals, uma cervejaria. Olha. Ele é o mestre responsável pela Vals, ele chama Ricardo Nabrava. Então, amanhã eu vou conversar com ele, mostrando o quê? Que um curso, você pensa ciências biológicas, ou é para cuidar de planta ou é para cuidar de bicho, né? Que é o meu curso, inclusive, né? É uma coisa ou outra, muito assim, uma patologia, um laboratório e tal, mas não. Então, então são profissões que são meio que inusitadas, sabe? Tem essa singularidade. Então, é muito bacana. Quando você começa a criar, quando você começa a contextualizar, você sai desse universo muito assim só de conversa, de teste, de nananana, você amplia. E aí a gente se conecta com o outro, se conecta com o jovem, e é muito bacana, tá? Não sei se vocês têm alguma pergunta, se tem algum comentário. Vou colocar. Vocês fazem parte do grupo lá do Telegram, não? Você faz? Marcela faz, né? Não, ainda não. Entra lá, Dina, você vai gostar. Vou entrar, vou olhar direitinho com calma. Isso, eu coloco materiais lá, vou colocar informações sobre esse meu curso, mostrando que são uns 15 ferramentas, essas todas lúdicas, que eu vou oferecer juntamente com esse material também, e deve ser já na primeira semana de agosto que eu vou estar oferecendo esse curso. Vou colocar as informações para quem quiser fazer. Acho que vai ser bem bacana, tá? É um diferencial, gente. Eu acho assim que a gente, como eu falo com vocês, as pessoas que me procuram, a melhor forma que eu acho que a gente tem é um indicar o outro, a melhor propaganda, né, que a gente tem. A gente faz coisa patrocinada, mas a propaganda de boca a boca, você fala, pô, eu acertei, né? Então a gente começa a ficar conhecida por ter aquele diferencial. Então por isso que é bacana, sabe? Então eu quero, né, disponibilizar isso. Tem essas ferramentas que vocês quiserem, vocês podem me pedir, que eu encaminho para vocês, e lá no grupo também a gente vai conversar. Tá bom? Tá ótimo. Diga. Me diz uma coisa, você consegue manter essa questão mais lúdica online? Porque agora, com toda essa questão da pandemia, a gente está migrando, né? Sim. Você usa uma plataforma, é o Zoom mesmo? Como que você faz? Uso. Olha só, mesmo antes da pandemia, eu já atendia online, eu atendo muito online, sabe? Eu atendo tanto online como presencial. Eu vou contar depois para você como é que é a última sessão, que é a única senão que eu acho que tem perda em relação ao presencial. Eu faço exatamente dessa forma. Como a gente fez aqui, eu atendo muito pelo Zoom, sabe? Atendo também por chamada de vídeo.
Às vezes, né, lugar, por exemplo, na cidade do interior aqui, a menina tem essa uma pessoa que me contratou para atendê-la. Ela não tem condição quase que nenhuma. Então, é via celular mesmo. Então, no caso do Zoom, o que eu faço? Eu mando, por exemplo, a ferramenta, se eu vou usar a ferramenta, essas ferramentas lúdicas, eu mando a ferramenta antes, cada caso é um caso, mas um dos casos. Eu mando antes, peço que ele pense, que faça a ferramenta. Ou eu mando a ferramenta que a gente abre junto e faz junto, entendeu? Aí, ele, no caso, como se fosse você abre aí, você vai escrevendo e a gente vai conversando. Ou ele anota no caderno, depois passa, sabe? Ou via WhatsApp também. Quando eu faço nessa forma online, muitas vezes também eu uso, isso é bom ser falado, porque muitas vezes eu uso essas ferramentas, eu nem preciso delas escritas, como eu dizer, elas sistematizadas, eu faço oralmente, entendeu? Então, por exemplo, tem uma ferramenta que chama, tem um nome engraçado, que é Falando Sozinho, que são aquelas falações que a gente fica, aquelas ideias fixas que muitas vezes eles têm. Então, ele pode, se eu estar presencial, eles fazem presencialmente, escreve. Muitos morrem de preguiça, vamos falar a verdade, estão mexendo com jovem. Ai, Jaqueline, tem que escrever? Aí eu falo, não, vamos conversar, né? Eu facilito. Então, quando eu faço oralmente, eu vou conversando e vou colocando aqueles itens de forma. Tem uma outra ferramenta que chama assim. Como é que ela chama, gente? Esqueci o nome dela. Como é que é? Eu sei que é o seguinte: é você no futuro imaginando que você está vendo uma live sobre si mesmo. Então, o jovem é muito lúdico, gente, é muito bacana. As pessoas que vêm gostam, por isso que eu sou animada com isso, sabe? Então, é como se você estivesse assistindo uma live sobre você. Então, você vai projetando os seus desejos, ou seja, aquilo que é importante para você, o jovem vai colocando. Então, por exemplo, agora na live, a pessoa está falando assim das qualidades dessa pessoa, e essa pessoa é você. O que ela está falando? Aí vai falar que eu sou amigo, papapá. Nossa, então agora ele está falando de um grande feito que ele fez na vida. Que grande feito que você quer fazer? Eu quero ajudar as pessoas. Então, vai projetando. Então, esse tipo de ferramenta, por exemplo, que eu estou dizendo lúdica, você nem precisa tê-la. A gente, sim, profissionais, né? Mas não obrigatoriamente no online, ele tem que escrever. Você pode fazer oralmente e pode orientá-lo que escreva. Eu gosto sempre que escreva, porque é uma forma até de você sistematizar, né? Aquele pensamento, aquela ideia que você desenvolveu, você sistematizou ali. A questão até cerebral mesmo, né? Eu gosto que escrevo. Mas, num primeiro momento, você vai travando esse diálogo, né? Tem outras ferramentas que é, por exemplo, essa da procrastinação, que vai até que chega no final e fala assim, aqui, você vai fazer ou não? Não tem alternativa. Então, ele entende, então não tem como eu procrastinar, é sim ou não, sabe? Então, as ferramentas todas, elas levam esse tipo de colocação. Então, por isso que eles gostam muito. Sai dessa coisa de a gente trabalhar, da gente ficar, às vezes, desgasta um pouco, né? Eles chegam cansados. Eu falo que eles chegam para a sessão, eu vejo que eles querem, porque eles me procuram, eles pagam, eles querem. Mas eles chegam lá assim, nossa, eu tive aula de manhã, de tarde, tenho prova amanhã, eu tenho célula, eu tenho não sei o quê. Você fica, meu Deus, como é que esse menino dá conta de tanta coisa? Então, quando você começa a propor essas possibilidades todas, né? Tem a de valores, que eu te falei, que é muito legal, que eles gostam muito da de valores. Então, assim, é uma forma de você fazer. Você pode enviar ou você pode fazer oralmente. E eu ainda tenho uma outra alternativa que eu não comentei com vocês, foi até bom você ter me perguntado, que eu lembrei, que é muito bacana também, num outro momento eu posso mostrar para vocês, que são os desafios que eu faço via WhatsApp. Gente, é hilário, é muito engraçado. Eu falo assim, eu convido para eles, olha, eu tenho aqui o desafio dos 7 dias da clareza vocacional. Você aceita o desafio? Tem todo um textinho, tudo de WhatsApp, que eles gostam de WhatsApp. Eu fico pensando como é que eles funcionam, né? Então, WhatsApp e celular é tudo que eu vou buscando. Então, aí eu vou mandando por dia, eu mando um desafio. Então, por exemplo, às vezes eu mando um vídeo curtinho de 1 minuto e falo assim, por exemplo, você já se viu nessa situação? O que você pensou quando você estava assim? Aí ele vai e me manda, morre de preguiça de escrever, né? Me manda de áudio.
Ah, Jaqueline, aqui, ó, isso já me aconteceu. Aí eu acho, nossa, isso me aconteceu, pá, 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 pá. Aí no segundo dia tem outro desafio, são 7 dias de desafio. E para cada desafio que ele cumpre, ele ganha a moeda. A moeda desse desafio chama-se talentos. Então ele vai ganhando os talentos. Então ele vai ganhando, ganhando. Quando eu tenho esse encontro presencial, aí eu vou fazendo, por exemplo, eu estou atendendo um jovem, eu vou fazendo isso paralelo. Isso é outra coisa, é junto do processo todo. Eu vou fazendo isso via WhatsApp. Aí, quando ele cumpre tudo, né? Na maioria das vezes eles cumprem, né? Que eles querem fazer. Tem um desafio que ele tem que tomar água e falar alguma coisa. Umas coisas muito doidas que eu invento lá. Ele tem que filmar ele bebendo água e falando uma coisa. Mas, assim, questões que têm a ver, obviamente, com o processo. Aí eu levo um chocolate talento para ele e ele ganha um talento, considerando que é uma coisa que vai ser importante para ele. Entendeu? Então, é muito bacana. Então, assim, a gente tem que buscar, gente, sabe? Eu acho que é uma forma da gente tá aproximando, sabe? E esse fica sendo o diferencial da gente. A gente, enquanto profissional, é como eu estou falando com vocês. Eu comecei a ser procurada por colegas. Esse aqui, que hoje está aí na web, a pessoa pode adquirir tudo. Aqui, como é que tá velho, coitado, caquete, de tanto emprestar para amigas. A gente trabalha com RH. Então, assim, são formas que a gente tem que buscar, eu acho, né, que a gente precisa de buscar, que é realmente o diferencial, que nos leva para outro lugar. Né? Então, esse que eu estou falando com vocês, que esse curso, que vai estar com esse material todo incluído, eu vou colocar lá no grupo e tudo, é justamente isso, é para você pegar um processo inteiro e conseguir fazê-lo todinho, né? Tem as orientações, eu fico como consultora, inclusive, eu te ajudo a montar as suas sessões, inclusive, e vai ferramenta para cada sessão. Não eu morro de medo de falar isso, mas falei, pronto, falei, né? Porque às vezes eu fico com receio de quando eu falo que vai uma ferramenta para cada sessão, que você está, às vezes, adquirindo uma coisa e você vai sair aplicando. Então, hoje é isso, hoje é aquilo. Eu odeio esse tipo de coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte, que para cada etapa, como eu tenho método, para cada etapa, eu sugiro uma determinada ferramenta. Então, a pessoa que às vezes está começando, ou a pessoa, pelo contrário, que está querendo buscar um diferencial, ela já vai facilmente, ela já pega aquilo. Não é simplesmente pegar forma de bolo, receita de bolo. Ah, então tá, a primeira sessão é essa aqui, gente, aplica essa aqui. Não, não é isso. Mas é uma forma de você se sentir sustentada. E isso é diferencial. Vocês podem acreditar que isso é diferencial. Eles comentam, eles começam a contar, não, foi legal demais, ela fez um trem muito, muito doido, não sei o quê. Sabe? Eles já chegam para mim contando da experiência que o outro contou. E normalmente não é experiências tipo assim, ah, não, foi muito bacana, eu descobri o meu curso. Não, eles chegam contando do prazer que eles tiveram de fazer. Por essa questão do lúdico, que é realmente onde é o que eu acredito, sabe? E eu tenho visto assim, que tem dado certo, sabe? Tem sido muito bacana. Então, é isso. Mais alguma coisa que vocês queiram saber? Podem me procurar. Eu vou agradecer, vou te procurar sim. Eu preciso sair porque eu tenho outra live. Muito obrigada, viu? Fica à vontade, viu? Mas vou te seguir. Obrigada. Obrigada. Obrigada, bem. Obrigada. E você também, Marcela, se você precisar, quiser trocar ideias, depois você pode me chamar. A gente marca um Zoom para conversar, sabe? É como eu coloquei, não é conversa fiada, não é coisa para simplesmente vender curso, não. Eu realmente acredito no que eu estou falando, eu quero realmente me conectar, eu quero realmente trocar. Então, se você precisar, às vezes você não vai precisar, né? Eu estou colocando assim, se você precisar e quiser contar comigo, você pode me chamar a hora que for, que eu vou estar aqui disponível para a gente conversar. Tá bom? Muito obrigada, viu? Adorei. Obrigada a você. Depois você me acha por aí. Eu acho que eu te retornei, estou te seguindo também. E aí eu vou colocar tudo lá no grupo. Né? Então tá. Obrigada, meu bem. Um abraço, viu? Tchau, tchau.